pessoal, eu sou a PCNP Carla, é um prazer estar com vocês mais uma vez. E como o PCNP Antônio disse, o nosso assunto hoje é sondagem. Então, para que nós fazemos uma sondagem? Nós fazemos uma sondagem porque através dela nós vamos ter o quê? Um diagnóstico, seja ele em português, seja ele em matemática. E nós trouxemos aqui uma pergunta que tem uma relação, assim, é uma pergunta totalmente fora da área da educação, mas que tem tudo a ver com a nossa proposta. Você já fez um raio-x? Por que nós colocamos esse comparativo aí do raio-x? Porque quando nós vamos fazer um raio-x, o que o raio-x ele mostra lá para o médico? Como estão algumas partes do nosso corpo internamente. Quando nós aplicamos uma sondagem, isso não é diferente. Nós aplicamos essa sondagem para quê? Para ter um diagnóstico, para ver o quê? O que esse aluno ele já sabe e o que ele precisa aprender, tá? Então, esse diagnóstico ele é como um raio-x. Ele vai nos dar o quê? Esse caráter investigativo de reconhecer as dificuldades dos estudantes e poder fazer as intervenções necessárias. Pode passar o slide, por gentileza, Antônio? Bom, nesse slide aqui, nós temos uma citação da Jussara Hoffmann, tá? Que é uma especialista em educação e professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela diz o seguinte: desde pequenas, elas interagem no mundo e tentam explicá-los, afirma Jussara Hoffmann, especialista em educação e professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É preciso conhecê-las para não repetir conceitos nem propor tarefas além do que a garotada é capaz de compreender. Daí a importância da avaliação inicial. Esse olhar é imprescindível para construir uma visão detalhada de cada estudante e, com isso, poder planejar as aulas com base nas reais necessidades de aprendizagem do grupo, explica Jussara. O bom diagnóstico não tem por objetivo contabilizar erros ou classificar e rotular os alunos. Ou seja, não é uma prova no sentido tradicional. Então, a própria citação ela já mostra o quê? O que é a sondagem? Ela não é para classificar, ela não é para rotular, ela é para investigar, tá? Por isso que ela deve ser bem estudada, bem trabalhada. Por quê? Porque esse diagnóstico, você pode passar o slide, por gentileza, Antônio? Esse diagnóstico ele vai abranger vários níveis de dificuldades do assunto tratado, tá? De forma ao quê? Dar subsídio para pensarmos nos avanços de aprendizagem. Então, quando eu aplico a sondagem, eu planejo bem essa sondagem, eu conheço bem o que eu vou fazer, eu vou ter um bom diagnóstico. Esse diagnóstico ele vai o quê? Ele vai me dar toda a investigação que eu precisava, vai me dar esse subsídio, esse apoio. Com isso, eu vou conseguir planejar melhor essas aulas e vou possibilitar aí, eu vou promover os avanços das aprendizagens dos estudantes da minha sala, certo? Bom, então vocês viram a importância que a sondagem ela tem e que o diagnóstico ele vai o quê? A importância também do que o diagnóstico ele vai o quê? Nos oferecer para quê? Para que nós possamos ter uma melhor prática pedagógica. Eu vou passar a palavra para minha colega Lília, que também vai trazer contribuições sobre esse assunto. Olá, pessoal, sou PCNP Lília e eu venho contribuir com as falas dos meus colegas Antônio e Carla em relação à importância do diagnóstico, tá? Esse diagnóstico, ele nos dá o subsídio. É uma prática que nós já temos em sala de aula, tanto em alfabetização em língua portuguesa, quanto alfabetização em matemática. E também em história, geografia, ciência, o diagnóstico é um processo importante para que a gente consiga dar continuidade no nosso trabalho a partir do que os alunos já nos trazem, né? Então, quando você fala em subsidiar o nosso trabalho, o melhor subsídio para com retorno é o diagnóstico, porque conhecendo as defasagens dos alunos e respeitando o que eles já trazem, o que eles já têm de conhecimento, nós conseguimos avançar com mais qualidade, né? Nos slides anteriores, a nossa colega Carla, ela deixou bem apresentado
a importância desse diagnóstico, e nós temos um suporte que nos dá esse subsídio, que é o EMAI, né? No caso de alfabetização matemática, o EMAI ele é muito rico. Nós temos desde o 1º ao 5º ano um material que tem esse suporte, que tem essa preocupação com o avanço do aluno a partir do conhecimento dele. Então, quando você utiliza o material, que é um material disponibilizado, que temos em mãos, enfim, e com isso você agrega o conhecimento que esse aluno já tem, ou o que você quer que ele avance, esse subsídio, ele com certeza vai funcionar muito melhor. Bom, agradeço a atenção de vocês e eu passo então a palavra para a PCNP Carla, que vai dar continuidade aí nos slides. Obrigada, Lilian. Foi de grande importância a sua contribuição, né? E principalmente estar citando aí o nosso maior suporte, que é o EMAI, que é até o tema das nossas conversas, né? Nos nossos vídeos. Bom, então vamos pensar tudo isso na prática agora. Nós trouxemos uma situação para nós conversarmos. Eu vou estar lendo essa situação para vocês, e aí eu gostaria que vocês pensassem o que essa criança fez quando o Antônio ele colocar o número depois da minha leitura. A professora, ela propôs uma sondagem, explicou aos alunos tudo o que aconteceria nesta atividade, e durante a sondagem, ela digitou o número 403. Aí a Maria, uma aluninha dessa professora, uma estudante, ela registrou o número ditado da seguinte forma. Como será que ela registrou? E aí, pessoal? É 403? Não, né? Ela registrou 4003. Por que será que ela registrou 4003 ao invés de 403? Eu tenho certeza que aí, vocês assistindo agora essa nossa conversa, a maioria de vocês já sabem o que aconteceu com a Maria. A Maria ela ainda se apoia na fala para poder fazer a escrita dos números, né? É uma coisa muito comum de se acontecer quando nós estamos aplicando a sondagem. Querendo ou não, isso já é o quê? Um diagnóstico. Quando eu sei, opa, peraí, eu ditei um número, mas essa minha aluninha, ela ainda está se apoiando na fala para fazer o registro. Já dá o quê? Subsídio para minha intervenção, né? Subsídio para eu planejar melhor, para eu fazer a intervenção e para eu o quê? Mediar aí o que? A construção desse número da maneira correta. Você pode passar o slide, por gentileza, Antônio? Então, o que isso traz para a gente? Traz para nós a reflexão que a sondagem em matemática, ela também faz parte do processo de alfabetização. Por quê? Porque como nós já dissemos, apesar de ser um pouquinho repetitivo, é importante frisar, quando eu faço a sondagem, eu tenho um diagnóstico, seja ela em português, seja ela em matemática, tá? E elas não são, esses dois processos, esses dois movimentos, eles não são dissociáveis, eles são juntos. Por quê? Porque a criança ela vai evoluindo, ela vai construindo conhecimento à medida que eu vou o quê? Investigando. Eu investigo, eu planejo, eu medio, a criança, e depois novamente eu vou fazendo esse movimento, e por isso que essa sondagem ela precisa ter uma regularidade para ela acontecer, porque ali eu vou o quê? Eu vou também analisando que se a minha prática ela está sendo uma prática que está dando certo, se ela não está dando certo, tá? Então, daí a importância do quê? De você ir repetindo a sondagem o quê? Constantemente, mensalmente ou bimestralmente, eu não sei como vai ser a dinâmica aí da escola, mas com base nos números, nos dados que você tem, é importante o quê? Você descobrir ali o que você precisa mediar na sua sala, né? E aí fazer as intervenções e posteriormente você aplicar novamente uma sondagem para ver se essas competências, habilidades, elas foram consolidadas, você precisa fazer novas intervenções, replanejar isso, para que de forma a aprendizagem realmente aconteça. Mas aí vem uma questão. Como planejar uma sondagem de modo a conseguir identificar e fazer a intervenção necessária para promover o avanço das aprendizagens? Nós sabemos que é importante, nós sabemos que o diagnóstico ele vai trazer
muitas informações para nós, mas como fazer essa sondagem, né? Que números escolher? Eu escolho qualquer número, eu coloco eu coloco lá qualquer número, a criança não sabe. Tá, como fazer? Então, até para isso, a gente precisa, é necessário que nós venhamos o quê? A estudar os números, a compreender os números, porque quando eu compreendo, eu consigo analisar melhor o meu diagnóstico. E eu sabendo analisar o meu diagnóstico, eu vou saber fazer a intervenção necessária. Você pode passar o slide, por gentileza, Antônio? Bom, aqui nós colocamos o tema conhecendo os números. Todos nós já conhecemos os números, mas os números para a sondagem, eles têm algumas especificidades que eu vou estar lendo para vocês. Assim como na sondagem da hipótese descrita, não se coloca qualquer palavra, na sondagem matemática também não é diferente. É importante nós conhecermos os tipos de números mais adequados para colocar na sondagem. Então, vamos pensar lá na sondagem em português. Quando nós vamos fazer a sondagem em língua portuguesa, a sondagem de hipótese descrita, nós não colocamos qualquer palavra. Nós começamos da palavra polissílaba, para trissílaba, para dissílaba, para monossílaba, e aí fazemos a frase, né? Isso tem uma intencionalidade. Na matemática, a sondagem também vai ter uma intencionalidade e ela precisa também ter uma organização. Por quê? Porque quando eu fizer isso, um conhecimento, ele vai ajudando que a criança a construir outro. Um número ditado, a organização que eu coloco, vai dar o que? Possibilidades para a criança o quê? Construindo conhecimento ao longo deste processo, certo? Mas então vamos conhecer esses números para nós sabermos o que eles vão trazer para a gente de conhecimento aí na hora da análise do diagnóstico. Então, pessoal, é importante nós conhecermos os tipos de números mais adequados para a gente colocar na sondagem. Então, vamos começar pelo zero. Muitos estudantes, eles acreditam que o zero não é número. Lembram da Maria? Quando ela colocou lá o 4003 ao invés do 403, nós sabemos que ela se apoiou na fala, mas ela também traz um dado para a gente. Ela nos mostra que o quê? Que conforme a quantidade de zeros, não vai mudar o número, ela ainda não tem esse entendimento que quanto mais zeros ela coloca, maior o número fica em relação à quantidade. Então, quando nós vamos escolher o zero e números que contenham zero, em diferentes valores posicionais, é muito importante no momento da sondagem. Por quê? Porque ele vai trazer para a gente isso no diagnóstico. E com isso a gente consegue mediar a construção do conhecimento com a criança, tá? Existem também os números redondos. O que são números redondos? São números de uso social. Então, eu vou dar um exemplo para que vocês possam entender. Lá em português, na língua portuguesa, nós sabemos que as crianças, muito antes de estarem alfabetizadas, elas já reconhecem algumas palavras, porque são de uso comum delas. Por exemplo, passa na frente de uma lanchonete, como o McDonald's, elas sabem que ali está escrito McDonald's. Por quê? Porque aquilo é do uso comum delas. Elas veem a propaganda, elas vão com a família, enfim. Em matemática não é diferente. A criança, ela tem números que ela também usa no cotidiano dela, que são os números redondos. Onde ela encontra esses números? Nas cédulas monetárias, por exemplo. Ela vai encontrar lá R$10, R$20, então ela vai ver o número. Então é mais fácil para quê? Para que ela consiga registrar. Então, se ela sabe registrar, eu preciso colocar na sondagem? Sim, porque através dele você vai o quê? Você vai poder fazer a intervenção, você vai colocar outros números, nós iremos explicar, e ali você vai conseguir o quê? Ter indícios, ter registros que mostrem aonde você pode estar fazendo a intervenção. Você pode passar o slide, por gentileza, Antônio? Bom, agora nós vamos falar dos números transparentes, tá? O que são números transparentes? São números que nos dão dicas de como escrevê-los. E aqui nós colocamos o exemplo do número 84. Quando você fala esse número, você dita esse número para a criança na hora que vai começar a escrever, ela vai falar 80, 80, lembra 8, então já dá aquela dica para a criança.
É diferente do número opaco, que nós não colocamos aqui no slide, mas ele existe também. O número opaco, ele já não vai dar essa dica para a criança, por exemplo, o número 13, ele é um número opaco. Por quê? Você dita ele, não dá para a criança saber se ele vai começar com 1, começar com 2, começar com 3. A palavra não dá essa dica, tá? Então, é interessante que na sondagem contenham números opacos e números transparentes, porque ali você vê se a criança se apoiou na dica da fala, se ela colocou o zero corretamente, voltando lá no zero, se ela está se apoiando na memória, enfim, você já vai o quê? Pegando aí algumas dicas que ela vai trazer através do registro, não vou colocar dicas, mas ela vai trazer algumas informações através do registro, algumas pistas, que vai o quê? Subsidiar o seu planejamento e a sua estratégia de como atuar com essa criança, tá? Então, aqui também tem os números que permitem o processo de generalização. Então, assim como os números redondos, são aqueles números que são de uso frequente da criança. Ela não está com ele no contexto social, mas ela vê também muito. Que no caso aqui eu coloquei o 51, você pode apertar, Antônio, para aparecer, olha, o 51 e o número 2021. Então, o 51, a criança vai lembrar do quê? Da aguardente que ela vê no comercial. O 2021 é o ano vigente, que ela vai ver a professora colocando na data da lousa, ou ela vai ver no calendário de casa, né? Então, quando eu trabalho o número que permite o processo de generalização, o que eu vou fazer com esse número? Eu vou colocar ele na sondagem e vou colocar um número que vem mais ou menos nessa linhagem para ver se a criança ela só memorizou ou se realmente ela já sabe fazer a inferência sobre esse número, se ela já domina o que é uma unidade de milhar, uma centena, uma dezena, uma unidade na hora de escrever. Pode acontecer que a criança escreva corretamente 2021, mas se você ditar para ela 2027, ela talvez não escreva, aí ela se apoia na fala para estar podendo registrar esse número. E ali o que acontece? Você também tem mais dicas de como estar fazendo as intervenções. Pode passar, Antônio, por favor? Bom, temos também os números de dezena cheia, que diferente dos números redondos, que têm a função social, os números de dezena cheia são números que já não são utilizados no cotidiano dos estudantes, como, por exemplo, o número 20. O número 20, ele é um número redondo, mas o número 70 já não é. Por quê? Porque ele já não faz parte desse cotidiano, tá? O aluno ele pode reconhecê-lo por relacioná-lo ao sistema monetário, no caso do 20, que ele vai lembrar da nota de 20 reais. Porém, o número 70, como eu disse anteriormente, ele não vai ser um número de uso comum. Por quê? Porque ele não faz parte do dia a dia. E aí nós chamamos esse número de dezena cheia. Então, o que é legal fazer na sondagem? Coloca lá um número redondo e coloca um número de dezena cheia. Por exemplo, coloca o número 20, coloca o número 70. Porque aí você vai o quê? Saber se realmente essa criança sabe fazer a inferência ou se ela não sabe. Passa, por gentileza, Antônio, o slide. E aí nós temos também os números com algarismos repetidos, que embora pareça fácil, o estudante também poderá ter dificuldades ao escrever um número com algarismos repetidos. Por que vai ser difícil? Porque ele pode também se apoiar na fala, tá? Então, dependendo da situação, o estudante ele vai se apoiar na fala desse número. Aqui nós vemos o exemplo do 555. Se a criança ainda não sabe fazer a inferência, ela vai o quê? Ela vai escrever 500 mais 50 mais 5. Daí vem o quê? A nossa intervenção. Pode passar o slide, Antônio, por favor? Um número novo com parâmetro para número conhecido. Nesse caso, o estudante poderá conhecer o número pelo fato de ser o ano em que estamos, mas talvez o mesmo não consiga fazer a inferência para o número 2026. Para saber que número escolher, parte de um número do uso cotidiano para um número novo. Aqui nós temos mais um exemplo, o 150. O 100 é um número redondo que a criança usa, mas se eu colocar 150, será que ela vai saber escrever? Então, volta nos slides anteriores que eu já havia comentado com vocês, que é interessante nós colocarmos os números redondos, né, os números que permitem o processo de generalização, e depois a gente vir com esses outros números aí, como o número de novo com parâmetro de número conhecido, para ter certeza se realmente a criança consegue registrar ou não, tá?
Bom, pessoal, então, esses são os números que é importante vocês conhecerem para estar colocando na sondagem. E como a gente faz isso na prática agora? Eu vou estar passando a palavra para a PCNP Lilian, que vai nos dar aí um passo a passo, vai explicar para a gente como que nós podemos fazer isso de uma maneira bem legal. Voltando aqui, então, vamos ver como que essa fala toda da PCNP Carla pode estar acontecendo aí na prática, tá? 1. Escolha pelo menos 10 números com base nas especificidades refletidas nessa afirmação. Como já foi apresentado pela Carla, a importância destes números serem escolhidos, né? Não pode ser colocado de qualquer maneira. Na hora de digitar os números, parta do número menor para o maior. Explique que todos os estudantes farão um ditado diferente. Nesse ditado, ao invés de palavras, usaremos números. Aproveite e explique também o objetivo dessa atividade para os alunos, pois desta forma, o aluno estará mais à vontade para desenvolver os registros. Você pode passar, por favor, Antônio? Obrigada. 5. Entregue ao aluno uma folha em branco, e de preferência na posição vertical. Fique atento se o aluno muda a posição da folha. Não faça intervenção. Observe se esta ação estará relacionada ao espaço necessário que o estudante precisará para escrever os números maiores. Peça para o estudante colocar o nome completo e a data. O estudante que souber, né? Oriente-os também sobre a posição dos números na folha, um embaixo do outro, e não na sequência, tá? Então, é importante que siga-se estas orientações na hora de fazer a preparação para a sondagem e na hora de fazer esse trabalho com o aluno. Eu vou passar agora para o PCN Antônio, que ele vai contribuir para a gente com alguns exemplos e alguns comentários bem pertinentes ao tema. É isso aí, Lília. Estou dando prosseguimento nessa mesma linha de pensamento. Agora eu irei trazer algumas sugestões, tá? A primeira sugestão é referente à escolha dos números, que a Lília leu lá no slide anterior, na opção 1, né, sobre escolher 10 números. Então aqui nós temos esses 10, né, o número 5 como número redondo. Eu não vou explicar as características de cada número, porque a Carla ela já fez essa explicação, assim não fica repetitivo, ok? Temos o número 13 como número opaco, 82 o número transparente, número 70 a dezena cheia, número 100 o número redondo, 160 como número novo com parâmetro de número conhecido, o número 444 o número de algarismo repetido, 2385 número composto por 4 algarismos diferentes, importante, 2021 número que permitem processo de generalização, e o 2027, número novo com parâmetro de número conhecido. Vale ressaltar que, na prática, os professores eles não precisam usar exatamente esses números, porém, eles devem se atentar que os números tenham as mesmas características apresentadas aqui nessas sugestões, ok? Dando prosseguimento, para os alunos que não estão acompanhando as aulas presencialmente, né, nós sabemos que nós estamos vivendo nesse contexto da pandemia, onde muitos alunos eles estão realizando as atividades ou participando das aulas totalmente em casa, ou seja, remotamente. Mas nós também precisamos propiciar esse momento de sondagem para esses alunos. Então, quais são as nossas sugestões? A gente deve adaptar as orientações e realizar o contato através do quê? Usando as tecnologias que nós temos hoje em dia. Videochamadas. No caso de videochamadas, nós temos muitas plataformas. Temos o WhatsApp, temos o Zoom, temos também o Google Meet, plataforma Teams. Hoje é amplo, né? Esse recurso de videochamadas. Ou podemos enviar mensagens de áudio. É importante
que se enviarmos mensagens de áudio, que os responsáveis, né, ou a família, grave o momento que a criança está registrando ali, aqueles números. Por quê? Quando a gente observa a criança registrando esses números, nós conseguimos entrar no pensamento dela. Então a intervenção ela fica facilitada para tentar auxiliá-la, ok? Outra observação que eu trouxe aqui, que nós trouxemos, é referente à família, né? Nós temos que ter uma consciência, temos que conscientizar esses pais ou responsáveis para deixar que a criança registre aquilo que ela sabe, não fazer intervenção. Por quê? Quando nós ajudamos a criança na hora de registrar aqueles números, o resultado ele acaba sendo um resultado que não é real. E isso acaba prejudicando. Por quê? Na hora de planejarmos ações para tentar auxiliar, na verdade, a gente não vai ter subsídios concretos, reais, para que essa ajuda seja eficiente, seja com qualidade. Então, é muito importante que a criança ela registre aquilo que ela sabe, tá? Realmente respeitar os conhecimentos prévios da criança, tá bom? Então, aqui, dando prosseguimento, eu vou passar para a PCNP Carla a palavra, que ela vai falar um pouquinho sobre o registro da sondagem, ok? Bom, pessoal, então, tendo aí o roteirinho de como fazer isso na prática, vendo aí as sugestões que os PCNPs colocaram aí, agora vamos pensar nesse registro de sondagem. Então, fez todo o passo a passo, seguiu tudo ali que nós estamos estudando, nós estamos conversando, como registrar isso. Então, é importante o quê? Aqui nós trouxemos também um modelinho, tá? Esse modelinho, ele nos dá o quê? Uma visão ampla de tudo aquilo que nós fizemos e da nossa sala toda. O que está contido aqui nesse modelinho que está no slide? Então, o nome dos alunos que realizaram essa sondagem, tá? Os números que foram ditados e a maneira que esses alunos registraram. Vocês observam que no final dessa tabela existe o total. O total é a quantidade de acertos que a turma teve em relação ao número ditado. Isso possibilita o quê? Ver um percentual do que a turma ela já tem de habilidade consolidada em relação à escrita de números e o que precisamos do quê? Mediar, intervir para que essa turma possa avançar. Também nos dá outras informações que são a respeito do quê? Dos alunos que ainda têm aquela dificuldade com o zero, dos alunos que se apoiam na fala, dos alunos que conseguem escrever o número ali, o número redondo, mas já não consegue escrever um número opaco, né? Então, ele traz aí o quê? Todas as dicas para quê? Para que o nosso planejamento e a nossa intervenção ela seja feita de maneira mais objetiva. Que nós consigamos o quê? Aí pensar na estratégia adequada para o quê? Para socializar isso com a turma. Você pode passar o slide, por gentileza, Antônio? Bom, aqui é só um comentário a respeito dessa tabela. Olha, na tabela do slide anterior, a grande maioria dos alunos eles já dominam o número marco, que é o número 5, né? Uma outra parcela tem dificuldade com números de algarismos iguais. Lembra dos algarismos iguais? Que a gente achava assim, é tão fácil, né? Mas a criança, ok, se ela ainda não consegue fazer inferência, ela vai se apoiar na fala. E a maioria não sabe grafar o quê? Os números maiores, os números com 4 algarismos diferentes. Ele consegue fazer ali o número, por exemplo, do ano vigente, né? Mas quando você coloca um número já com parâmetro conhecido, ele já não consegue. Tá? Se você coloca números com algarismos diferentes, ele também já vai ter uma dificuldade. Então, qual é a sugestão aqui? Pegar algumas dessas produções, né, que estão lá, não você tem a sua para a sua análise, mas você pegar uma produção de uma das crianças e socializar com a sala, né? E ali a gente começar o que? A questionar qual foi o motivo que a criança grafou daquele jeito, né? Então, coloca lá um número de algarismos repetidos, por exemplo, colocou lá o número 444. A criança escreveu 400, o 400, o 40, 40 e o 4. Registra na lousa e ali você vai o quê? Você vai questionando. Gente, esse aqui é o número 444, correto? Aí um vai dizer, não, professora, tá faltando isso. E ali você vai o quê? Mediando isso para que o conhecimento ele vai sendo o quê?
construído. Então, você vai perguntando os porquês para as crianças mesmo fazerem essa correção entre eles. Então, e o que é legal se fazer aqui também, os alunos que têm muita dificuldade, porque você vai ver na sua tabela, você dá uma tabela numérica para ele no individual, para quê? Para que ele também consiga participar dessa socialização. Você pode passar, o Antônio, o slide? Tá? Por quê? Porque a ideia desse momento é colocar em conflito as hipóteses das crianças, para que elas venham argumentar as suas escolhas. Então, tanto aquele aluno que ainda tem muita dificuldade na escrita de números, quanto aquele que tem ainda pequenos ajustes a se consolidar. Tá? Então, quando você dá uma tabela para aquele que tem mais dificuldade, ele também consegue participar dessa socialização. Tá? Então, a criança ela vai interpretar, ela vai produzir, ela vai mediar, ela vai comparar, ela vai conversar, tá? E ali você vai o quê? Produzir o quê? Você vai promover a construção do conhecimento, certo? Bom, nós temos também alguns outros encaminhamentos que são importantes depois desse momento da sondagem, depois que nós temos o diagnóstico, são algumas outras sugestões que nós podemos estar colocando no nosso planejamento, de forma que as crianças avancem nas suas habilidades, tá? E eu vou passar a palavra para a PCN Perilha, que ela vai trazer essa contribuição para nós. Bom, pessoal, então assim, esses encaminhamentos que nós trabalhamos, que são diversificados, são infinitos até maneiras de encaminhar essa aula, de acordo com as defasagens dessas crianças, nós apresentamos situações didáticas que contenham esses números, elas precisam ter esses números decimais, né? Então, nós temos algumas opções, até mesmo no EMAI, né? O EMAI ele é riquíssimo quanto a isso. Isso do primeiro até o quinto ano. Nós temos várias atividades, por exemplo, com roda de contagem, também trabalhamos isso no EMAI. Trabalhar com coleção de figurinhas, tampinhas, etc. Nós temos também sugestão disso no EMAI. O EMAI ele orienta o material do professor. Quando você se apropria deste material do professor, você consegue gerenciar essa aula de melhor maneira para auxiliar este aluno. Então, você consegue apresentar várias situações didáticas para que essa aula tenha um caminho para onde você quer direcionar, né? Inclusive com jogos, né? Aqui a gente dá sugestão de trilha, de bingo, mas nós temos dentro do próprio material muitas sugestões. Nós temos os anexos que vêm, são riquíssimos também para esse suporte. Então, assim, temos como encaminhar essa aula com subsídios externos? Temos N maneiras de fazer, né? Mas nós temos também um material muito rico, que é o nosso EMAI, tão bem apresentado e tão bem desenvolvido para este processo. E eu volto a afirmar que ele faz esse encaminhamento desde o primeiro ano até o quinto ano, né? É uma maneira de subsidiar a nossa aula com um material que ele já está nas nossas mãos, né? Você tem como trabalhar este material também com outras orientações? Tem, você pode agregar nisso pesquisas e trabalhos que venham através de tecnologia, através de outros materiais didáticos, porém, ele é riquíssimo, né? Isso seria como agregar, porque ele é muito completo nesse encaminhamento, tá? Você pode passar, por favor, o slide, Antônio?
eu passo aqui para vocês, nós vamos finalizando, com as referências bibliográficas, né, que nós temos do CNSP, que é totalmente baseado no nosso Aprender Sempre, Currículo em Ação, e dá esse suporte também para a gente, né, um trabalho que nós temos como auxílio também. A Nova Escola, que foi de onde também bastante pesquisa para estar apresentado, e aí tem os links de onde foram tirados, tá? E você pode passar, por favor, Antônio? E aí nós devemos ressaltar que esse material ele vai estar disponibilizado nos nossos meios de comunicação, tá? Que vem através do canal do YouTube e as playlists aí dos anos iniciais. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês sobre um trabalho tão maravilhoso que é a alfabetização matemática e que a gente faz com maestria na sala de aula. A gente sabe que vocês também desenvolvem isso muito ricamente, mas a nossa intenção aqui é tentar auxiliar um pouquinho com o trabalho de vocês, né? Às vezes a gente tem um olhar que é direcionado somente para aquilo e uma fala, às vezes uma palavra, ela abre um leque de oportunidades para a gente que às vezes a gente sozinho não está conseguindo olhar, ou enfim, não tem esse direcionamento. Então, o nosso intuito aqui é auxiliar, tá? No que nós pudermos contribuir, nós estaremos aqui. Eu agradeço aos meus colegas pelo compartilhamento e até a próxima. Eu passo a palavra para o Antônio e em sequência para a Carla. Obrigada. Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção. Foi um imenso prazer estar presente aqui, né, participando desse estudo com vocês. E até uma próxima. Passo a palavra para a Carla. Pessoal, agradeço a todos vocês, tá, por esse momento de conversa a respeito da sondagem. Acredito que esse momento ele vai trazer para todos um olhar de revisitar as nossas práticas, assim como quando nós lemos um livro novamente. Da primeira vez a gente tem uma visão sobre aquilo, mas quando a gente volta naquele livro, a gente tem o quê? Uma nova visão. Então, esse foi o nosso objetivo, trazer uma nova visão, uma nova perspectiva no olhar da sondagem matemática, tá? Agradeço os meus colegas por todas as contribuições dadas e espero poder vê-los em breve. Um abraço a todos.